Pai do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Glória a Deus. Vamos começar aí então, né? Já dar início à nossa segunda aula sobre a segunda porção das Escrituras, né? A Parashá Noah, falando sobre a vida de Noé, que começa lá em Gênesis, né? Capítulo 6, versículo 9, vai até Gênesis 11, 32. A porção dos profetas é Isaías, capítulo 54, versículos de 1 a 10, e Salmo de número 29. E a referência do Novo Testamento é 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 22. Então, para a introdução, todas as pessoas da terra irritaram a Deus, exceto Noé, que não se deixou levar pelos costumes do povo à sua volta. Ele era um justo, e por isso somente a ele Deus ordenou que entrasse na arca. Por isso, Davi escreve nos Salmos que feliz é o homem que não se mistura com os rechaim, né, com os perversos, e que assim como Noé ficou longe dos pecadores, mesmo ele sendo alvo dos zombadores. A história de Noé, ela nos ensina, né, a sermos valentes, a sermos corajosos, a não sucumbirmos, né, ao que está acontecendo à nossa volta, mesmo que a gente sofra, né, as afrontas, porque o que é o certo para nós? O certo é se apegar à vontade de Deus, é se apegar à Torá. E quando a gente olha, né, para a história de Noé, a gente começa a perceber que ele não se influenciou pelo mundo à sua volta. Então, o que a gente pode aprender com isso já logo de início nessa introdução? É que não importa o que está acontecendo no mundo lá fora, ele não pode, aliás, ele não deve ter o poder de mudar quem você é, de mudar o seu pensamento, de mudar as suas atitudes, de mudar, né, a sua conduta. A gente precisa entender que a partir do momento que nós fomos capacitados com o Espírito Santo, a partir do momento que Hashem, né, a partir do momento que Deus nos concedeu o seu Espírito, o Ruach HaKodesh, né, nós temos esse poder, nós temos essa capacitação para vencer, né, as tentações, para vencer aquilo que o mundo nos oferece. E a história de Noé, ela é bem característica nesse sentido, né? Que Noé passou 120 anos, né? 100, 120 anos, aí dependendo do comentarista, mas que palavra foi essa que Noé recebeu, que ele passou 100 anos, vamos dizer assim, fazendo a mesma coisa? Agora, será que eu e você temos a mesma fé de Noé? Será que eu e você temos a mesma determinação que ele? Será que nós ainda estamos nos movendo pela primeira palavra que nós recebemos? Então já fica essa reflexão aí para nós, né, logo de início. Mas aonde eu quero começar mesmo, né, a nossa exposição, a nossa explanação de hoje, vai ficar no versículo 6, no capítulo 6, no versículo 14, que diz assim: Faz para ti uma arca de madeira de cipreste, compartimentos farás na arca e a untarás por dentro e por fora com betume. A atenção que eu quero chamar hoje é para essa palavra, né, arca, uma arca. A expressão dela em hebraico é rateva. Se você for procurar aí, né, nos textos originais das escrituras, né, escritos em hebraico, você vai encontrar a palavra rateva, né, como arca. E tem uma coisa interessante, né, dentro de um método de interpretação bíblico chamado gemátria, usado, né, pelo povo judeu, pelos rabinos, que a gente transforma as letras em números e ela gera um valor. Veja bem, não tem nada a ver com numerologia, tá? Numerologia é outra coisa, a gemátria é uma situação completamente diferente, tá? Porque no hebraico, se você for estudar, a gente não tem números, né? Igual nós temos aqui no nosso idioma, né? Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e assim por diante. No hebraico não se tem isso. No hebraico, os números são representados por letras. E os rabinos desenvolveram, né, essa técnica chamada gemátria, aonde palavras com o mesmo valor numérico,
elas podem ser aplicadas dentro do mesmo contexto, vamos dizer assim. Então, nesse caso, em Rateva, né, que foi traduzido como arca, ela tem o mesmo valor numérico que a natureza. E aí já vem a lição que nós aprendemos, né? Já logo nesse primeiro segredo, nesse primeiro manto, vamos dizer assim. Deus estava dizendo, através de Noé, para o povo daquela época: a natureza que vocês corromperam vai trazer juízo sobre vocês. Então, meu irmão, a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas atitudes nesse mundo. Aquilo que eu e você fazemos, ela vai reverberar no mundo, ela vai reverberar na natureza. E uma hora essa natureza se volta contra nós, trazendo juízo, trazendo catástrofe. Tivemos aí há pouco tempo, né, o caso do Rio Grande do Sul. Você vê uma enchente que apareceu devastadora, trazendo juízo sobre a cidade. Aí você pode perguntar, mas isso não tem nada a ver, isso, bom, enfim. Quem controla a natureza? Quem controla as águas? Quem disse para as águas na formação do mundo, mares e rios, vêm até aqui? Se você estudou, né, a primeira porção das Escrituras, você vai ver que foi Deus que estabeleceu o limite às águas. E se as águas romperam esse limite, foi porque alguém ordenou. Tá bom? Pare e pensa nisso. A gente precisa também entender que tanto bondade quanto severidade são atributos divinos acima do nosso intelecto e da nossa comunhão, da nossa compreensão. Hesed é bondade em hebraico e Gevurah é severidade. Então esses são dois atributos de Deus com os quais Deus governa o mundo. E a gente precisa aprender a lidar com o juízo, com a justiça que Deus estabelece para as nossas vidas. Então, é muito fácil lidar com um Deus bonzinho. Ai, Jesus perdoa tudo, Jesus. Realmente, o sacrifício de Jesus nos perdoa, mas os nossos atos, eles têm uma consequência. Os nossos atos, né, eles são passíveis de punição. E quando Deus nos pune, nós não estamos acostumados a lidar com isso, porque criamos um Deus bonzinho para nós, um Deus que não julga, um Deus que não executa, né, aquilo que a palavra dele diz. Eu costumo dizer que Deus ele não tem compromisso comigo e com você, Deus tem compromisso com a palavra dele. Se eu e você andamos pela palavra dele, a palavra dele se cumpre para o bem. Se desobedecemos a palavra dele vai se cumprir sobre o mal. As bênçãos e maldições, elas pairam sobre a nossa cabeça. Não é somente bênção e não é somente maldição. Se você, mais para frente, né, permitindo Deus, a gente vai chegar lá no texto, em Deuteronômio, capítulo 28, onde ele vai dizer: eis que ponho diante de vós as bênçãos e as maldições. Digo que escolha a bênção, para que tudo vá bem na sua vida. Se eu e você escolhemos o caminho que Deus estabeleceu, tudo vai bem para nós. Porque todas as coisas, né, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas, inclusive o juízo e a justiça de Deus. Então, quando Deus ordena a construção da arca, ele está mostrando, né, para a humanidade que a natureza iria trazer juízo e severidade para o mundo. E mesmo assim, as pessoas que estivessem de acordo com a palavra dele iriam experimentar o Hesed, iriam experimentar a bondade no meio do juízo. Outra coisa também que a gente precisa compreender que no meio do juízo de Deus existe a bondade. O juízo de Deus não é igual ao nosso, a justiça de Deus não é igual à nossa. A bondade de Deus, ela está presente, mesmo que a gente não enxergue, mesmo que a gente não compreenda. Existem segredos dentro da história literal de Noé e a arca. A arca é uma representação, é uma metáfora para o nosso mundo, o mundo físico, onde as nossas ações, né, são refletidas. Os pecados da geração de Noé, eles literalmente separaram o mundo do fundamento que sustenta todas as coisas, ou seja, a fonte de luz. Esse é o mistério por trás da destruição pelo dilúvio. Qualquer desconexão,
Com a luz produz trevas, e dentro dessa escuridão emerge o caos e a destruição. Então, dentro de um sentido mais espiritual, um pouco mais profundo, né, os pecados da geração de Noé, eles foram tão graves, eles foram tão pesados, vamos dizer assim, que eles conseguiram cortar a luz que emana do trono de Deus para a terra, para esse mundo. O estado de impureza foi tão grande que Hashem, que Deus, ele decide purificar a terra através das águas. E aí já vem, né, o sentido já do batismo, já começa a pensar, né, quando nós aceitamos a Jesus e nos batizamos, nós estamos sendo purificados dos nossos pecados. Então, trazendo para um aspecto um pouco mais pessoal, né, um pouco mais pessoal não, um aspecto pessoal, né, o dilúvio, ele representa o batismo. Então, o que Deus fez naquela época? O povo em pecado, a terra em desconexão total com Deus, Deus resolve fazer o mikveh, o batismo da terra e purificar a terra pelas águas novamente. As ações dos homens na geração de Noé eram ruins. Deus havia criado o mundo e colocado o homem no meio do jardim. E agora, Deus estava vendo tudo ser destruído por causa das ações dos seres humanos. O progresso, né, das descobertas, o progresso da inteligência, vamos dizer assim, agravou o orgulho do homem, agravou, né, a voluptuosidade do homem. Eles se aperfeiçoaram na descoberta de instrumentos de guerra e um único homem justo e íntegro nessa geração conseguiu evitar a destruição completa da civilização. Noé demonstrou através dos seus atos, através da sua atitude, que o homem, ele é capacitado, ele recebe forças, né, de Deus, ele tem forças morais o suficiente para conservar a sua integridade e a ética, independente das circunstâncias da vida. E que nós não precisamos ceder às más influências do ambiente em que nós vivemos. Então, o problema, né, não é o barco na água, o problema é a água no barco. O problema não é eu e você estarmos no mundo, o problema é eu e você nos deixarmos ser influenciados por aquilo que está acontecendo no mundo. Noé não deixou ser influenciado e com isso ele construiu uma arca e salvou, né, a sua família. Os relatos do livro de Gênesis não podem ser tratados, né, como simples histórias, como se fosse para ilustrar alguma coisa, né, como as histórias infantis, como os contos de fada. Não, o livro de Gênesis, ele fala de segredos do universo. Ele fala de mistérios profundos da criação e de como Deus, ele governa esse mundo. Ele nos dá entendimento de como Deus agiu, nos dando também a noção de quem Deus é. Deus é o Criador de todas as coisas. E Ele é soberano sobre a sua criação. Quando eu e você começamos a entender isso de uma maneira mais profunda, quando eu e você começamos a compreender quem Deus é realmente, a nossa relação com Ele muda. O temor, ele cresce. O nosso medo de ir para o inferno aumenta. E através de Jesus nós temos acesso ao Pai. Através de Jesus, né, nós temos esse acesso para reconhecer verdadeiramente quem Deus é. Deus, ele diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Então isso também nos ensina o quê? Que tem pessoas que Deus vai exercer misericórdia e vai se compadecer. E tem pessoas que não. Tem pessoas que Deus não vai exercer misericórdia e não vai se compadecer. E eu e você precisamos compreender isso. E se amanhã Deus decidir não ter mais misericórdia de mim e de você? O que vai acontecer? Será que nós somos tão justos assim como Noé? Pare e pense, meu irmão.
Esse estudo, ele não é, né, não é para trazer peso, não é para trazer condenação sobre a minha, sobre a sua vida, não, é para trazer uma reflexão profunda de como nós estamos nos comportando como filhos de Deus. Será que nós somos realmente filhos de Deus? Será que nós estamos nos comportando realmente como o nosso Pai deseja? Ou nós estamos nos comportando de acordo com Deus que nós criamos para nós? Pare e pense, vai refletindo, né? Voltando para cá. A Bíblia relata que Noé andava com Deus. Precisamos voltar ao relato da criação da queda do homem. A Bíblia diz que depois da queda do homem, ele é expulso do jardim e passa a cultivar a terra. Nascem Caim e Abel, e depois da morte de Abel, nasce Shet, né? Na Bíblia aí traduzido como Sete. E é nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Comentários rabínicos dizem que a Torá, né? O que é a Torá? A Torá são nada mais é do que os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso é a Torá. Essa é a lei de Deus. Isso foi através desses 5 livros, vamos dizer assim, que Deus estabeleceu as suas leis. E por isso ele é tão importante compreender. Se eu compreendo a Torá, se eu compreendo o que Deus fez, eu consigo compreender o sacrifício de Jesus na cruz. Eu consigo entender a obra da redenção. Eu consigo entender, né, tudo aquilo que Jesus fez e vem fazendo por nós. Em Mateus 24, nos versículos 36 a 42, Jesus ele avisa a respeito da grande tribulação e de como os sinais aconteceriam. Nós precisamos ter uma consciência sobre a vigilância do que está acontecendo ao nosso redor. Quando sabemos que algo de ruim vai acontecer, nós nos preparamos com antecedências, fazemos planos para o futuro. Se a nossa vida material é importante, quanto mais a nossa vida espiritual. Nós estamos perdendo o senso de vigilância. Estamos tratando tudo como se fosse normal. Ah, Jesus vai voltar. Ah, mas não é agora. E se ele voltar hoje? Daqui 10 minutos? Daqui 5 minutos? O dia e a hora ninguém sabe. E assim como nos dias de Noé, Jesus ele avisou, leia a história de Noé, leia a história de Noé. Ele passou 120 anos avisando o povo, construindo a arca. Olha, vai chover, vai chover, vai chover. E ninguém acreditou, até no dia que choveu. Jesus ele está dizendo a mesma coisa. Olha, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Se prepare. Para que quando aconteça, você esteja dentro da arca. Simples assim. Agora, o que é que nós estamos construindo? Ou melhor, como nós estamos construindo com aquilo que nós recebemos da parte de Deus? Aqui também já vai outro ensinamento para nós, que quando Deus ele te chama para fazer algo, ele mesmo fornece as ferramentas e material para que você construa. Deus chamou Noé para construir a arca. Você imagine numa época que não tinha furadeira, não tinha serrote elétrico, não tinha, enfim, não tinha os equipamentos todos que a gente vê por aí, né? De uma madeireira trabalhando. Noé fez tudo aquilo na mão. E como foi? Através de uma unção, através de uma capacitação que vem do alto. Então, meu irmão, se Deus te chamou, se através da história de Noé, né, ela nos ensina que nós somos capacitados por Deus para não sucumbir às coisas que estão no mundo, da mesma forma, eu e você continuamos recebendo essa capacitação. O problema é que nós precisamos aprender a lidar com essa capacitação, a lidar com essa nova realidade. Porque fica muito fácil eu chegar, ah não, eu peco, peço perdão, peco, peço perdão, peco. Não, para. Isso é coisa de criança. Você quer ser tratado como adulto ou quer ser tratado como criança por Deus? Existe uma grande diferença. Quando eu era menino, pensava como menino. Depois que virei homem, começo a pensar as coisas de homem. Então já vai aí mais uma reflexão para mim e para a sua vida.
Se quando nós recebemos uma notícia de que uma tragédia vai acontecer, por exemplo, vai chover, vai cair uma tempestade, vai ter um temporal, né? Aí as donas de casa correm, vai lá, tira a roupa do varal, né? Pega as coisas que estão fora na casa, coloca para dentro, pega os animais, põe para dentro, né? Fecha eles no lugar seguro, né? Por quê? Porque foi avisado que vai vir uma tempestade, foi avisado que vai cair uma chuva. Então, por que que na nossa vida espiritual nós não agimos da mesma forma? Nós estamos sendo avisados constantemente. Olhe, vai acontecer. É uma questão de tempo. Não é uma questão se vai acontecer ou não, é uma questão de quando. E quando, ninguém sabe. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Nós precisamos entrar na arca. Aliás, precisamos construir uma e entrar nela. Esse trabalho não é trabalho da igreja, não é trabalho do seu pastor, não é trabalho da sua missionária, esse trabalho é seu. A responsabilidade é sua. Deus chamou você para construir uma arca e colocar a sua família dentro. Não terceirize o trabalho que Hashem colocou em suas mãos. Porque é fácil sempre delegar, né, para alguém. Alguém faz para mim. Não, é você. Deus está chamando você. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Olhe, construa a sua arca, construa o seu lugar seguro, coloque as pessoas dentro. É você que tem que construir a sua arca. Você está sendo capacitado para isso. Aleluia. Noé gerou 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. E o que isso nos ensina? Em português, né, na tradução que nós temos na Bíblia, nós perdemos a essência dos nomes, das palavras e do seu significado. Porém, no hebraico é diferente. Noé é Noah. E quando nós invertemos as letras do nome de Noah, nós achamos a palavra Ren, que significa misericórdia e graça. Definimos a graça como um favor imerecido, algo que Hashem simplesmente nos oferece. Mas isso é muito raso. A palavra Hesed, bondade, deriva da palavra Ren, e ela tem conotação com altruísmo, expansividade. Ela está relacionada ao primeiro dia da criação, quando Deus disse, haja luz e houve luz. Agora, uma coisa interessante que a gente precisa prestar atenção é que a luz ela brilha indiscriminadamente, ela brilha sobre os justos e sobre os injustos. Ela brilha sobre toda a humanidade, a bondade de Deus, ela está sendo derramada para toda a humanidade. A questão agora é que eu e você ficamos tentando decidir quem merece a bondade de Deus ou não, quem merece a misericórdia de Deus ou não, ao invés de simplesmente anunciar aquilo que Deus fez. Anunciar a salvação. Nós não temos que escolher para quem Deus vai, aonde Deus vai operar ou não. A nossa obrigação é simplesmente ir e fazer aquilo que Deus nos chamou, que é construir a arca. Através das nossas atitudes, através do nosso empenho, aí sim a gente vai conseguir demonstrar para o mundo, olha lá, ele está construindo uma arca, alguma coisa vai acontecer. A gente precisa ter isso em mente. A graça, ela sempre existiu. Ela não apareceu, vamos dizer assim, depois da morte de Yeshua na cruz. A graça e a bondade de Deus foi um atributo sobre o qual ele construiu, sobre o qual ele formou esse mundo. Grave isso no seu coração. Aí o segundo filho de Noé, Shem, que foi traduzido como Sem na sua Bíblia, que quer dizer nome. Para entrar na arca, nós precisamos ter um nome e ser reconhecido por ele. Em Apocalipse, a Bíblia nos ensina que receberemos um novo nome. Porém, não é no mundo vindouro que entraremos na arca, é nesse mundo. Segundo a Crônica 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar,
e se converter aos seus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem é esse povo? Ah, é o povo da igreja tal, da igreja X, da igreja Y, é o povo do ministério tal. Não vou aqui citar nomes, né, para não gerar problemas. Quando Jesus ele retornar, ele vai retornar como pastor presidente do ministério, igreja, enfim. Não, ele vai voltar como leão da tribo de Judá. E isso nos ensina muita coisa. Que Deus, ele não é só Deus dos evangélicos. Mashiach, Messias, Jesus, ele não é o Mashiach somente dos evangélicos. Ele é o Mashiach, o Messias de toda a terra. E ele tem uma tribo. Quem é o povo que se chama pelo nome? Se a gente voltar, né, estudar o hebraico, a gente vê o tetragrama de Deus, né, o nome impronunciável, que na sua Bíblia, né, algumas traduções está como YW, YW, HW, não, YWH, bom, enfim. Mas é a letra Yod, mais a letra Re, mais a letra Vav, mais a letra Re. É que eu falo tanto, penso tanto no hebraico que chega nessas traduções eu até me passo, né? Mas é a letra Yod, mais a letra Vav, mais a letra Re, mais a letra Vav, mais a letra Re. Foi dito como tetragrama, um nome impronunciável de Deus. Agora, se a gente vê como se escreve judeu, se escreve com a letra Yod, com a letra Re, com a letra Vav, aí depois tem a letra Dalet e tem a letra Yod novamente, Yehudi. Então é o povo judeu que se chama pelo nome de Deus. E Paulo vai escrever em Romanos, no capítulo 11, que nós somos enxertados na videira através do sacrifício de Yeshua. Então, meu irmão, a partir do momento que você reconhece Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, você passou pela porta e você está sendo enxertado no povo de Deus. Essa é a ordem correta das coisas. Fomos enxertados na videira verdadeira através de Yeshua, através do sacrifício de Cristo, nós entramos ao povo judeu. Aí tem prosélito, tem o convertido, mas não vou entrar nisso agora, né? Mas fomos enxertados na videira e passamos a receber as mesmas bênçãos e maldições. Ou melhor, pairam sobre nós as mesmas bênçãos e as mesmas maldições. Terceiro filho de Noé, na sua Bíblia foi traduzido como Cã, mas é Ram, que quer dizer quente. Romanos capítulo 12, versículos 11 e 12. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Regozijai-vos na presença, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Muitos têm sucumbido, muitos têm caído nas dificuldades da vida, porque firmaram a sua vida em evangelho de coisas e não de renúncias. A nossa promessa é para o mundo vindouro. Esse mundo é passageiro e parece que nós estamos nos esquecendo disso. Uma boa casa, uma boa comida e conforto fazem parte desse mundo e nós temos que trabalhar por isso, porém não é só isso. Não temos que trabalhar por coisas. As coisas elas virão a partir do momento que eu entender que Deus é soberano sobre a minha vida. A partir do momento que eu entendo que servir ao Senhor exige renúncia. É a partir do momento que você renuncia a algumas coisas, você recebe outras. Quando a gente chegar na próxima porção, a gente vai entender os testes de Abraão, e aí você vai compreender um pouquinho mais de profundidade o que é renunciar. E o último filho de Noah, na sua Bíblia foi traduzido como Jafé, mas é Yafet, que quer dizer aquele que acrescenta.
Nós estamos ajuntando ou estamos espalhando? Ezequiel, capítulo 34, versículos 20 a 22. Por isso assim lhe diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo o julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com ovelha e com chifres impelis as fracas, até as espalhardes para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Adoramos, né, essa parte de Ezequiel, quando Deus começa a falar que vai tratar com os pastores. Ah, pastores isso, pastores aquilo. A igreja, né, explode, né? Cai manto, açúvia, Arábia, o manto desce quando começa a falar dos pastores. Aí quando chega nessa parte a gente para de ler, né? Que começa a falar das ovelhas. Todos nós somos ovelhas de Hashem. Eu, você, pastor, apóstolo, bispo, enfim, querubim ungido da guarda, né? Que agora tem unção para tudo. Vice-deus, né? Até daqui a pouco vai ter unção de vice-deus. Todos nós somos ovelhas de Hashem. E Ele está olhando a cada um de nós como ovelhas. E aqui Ele diz: Eu tratarei com as ovelhas. Que ovelha você tem sido? Que ovelha nós temos sido? E quando nós espalhamos as ovelhas da igreja? Quando eu falo mal da igreja como um todo? Não somente da minha congregação, mas quando eu falo também mal da igreja dos outros, de outras denominações? Quando eu falo mal do pastor, da missionária, do diácono, do presbítero, do evangelista, do obreiro, da obreira? Quando eu quero algo que não é para mim, assim como Coré, que teve inveja de Arão e Moisés. Coré carregava a arca da aliança nos ombros, Coré carregava a presença de Deus nos ombros, mas para ele não era suficiente. Ele queria o cargo, ele queria ser como Moisés, ele queria o lugar de Moisés e de Arão. E o que é que ele fez com isso? Essa inveja levou ele a se separar da congregação e levou 250 levitas junto com ele. Porque quem separa nunca vai sozinho, né? Ele sempre quer arrastar alguém com ele. E quando a gente vai estudar, né, isso no hebraico, né, ele trouxe a palavra para separação é marloket. Ele trouxe separação para dentro do arraial. E aí, agora já aprende isso, meu irmão. A gente gosta de dizer, né, nossa, a igreja está morrendo. A igreja, né, está morrendo. O ministério de fulano está morrendo, você viu? Agora, quando... Meu Deus. A palavra marloket, ela pode ser dividida em duas. E quando nós dividimos essa palavra em duas no hebraico, o sentido dela é, o significado dela é um pedaço da morte. Então, meu irmão, quando eu e você trazemos divisão para dentro da igreja, quando eu e você trazemos divisão dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, na nossa escola, seja na fila do pão, seja onde for, quando eu e você, ao invés de trazermos, ao invés de ajuntarmos pessoas, nós estamos separando, nós estamos trazendo um pedaço da morte para esse mundo. Marloket. Toda vez que eu faço divisão, eu separo. Toda vez que eu faço divisão, eu trago um pedaço da morte. E aí eu não consigo entender porque minha casa, porque meu trabalho, porque não anda. Meu Deus. Que você seja capacitado hoje pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo de Deus, para que você seja um ajuntador e não um separador. Gênesis capítulo 6, versículos 11 a 13, vai dizer que a terra era cheia de violência dos homens. Hamas é violência. É a violência humana que desperta a justiça de Deus.
A justiça de Deus corrige a violência humana. E os seres humanos devem assumir a responsabilidade de punir o assassinato e a violência. Então, meu irmão, quando está tendo violência eu não estou falando simplesmente de alguém pegar um, atirar no outro, rasve shalom, lá lei, no Deus livre, não a nós. Mas qualquer tipo de violência, seja ela verbal, seja ela por escrita, enfim. Quando tem um separador, o divisor, eu e você temos a obrigação de parar essa violência. Se quisermos ser como os filhos de Deus e entrar na arca. Amém? Para essa aula não se estender muito, né? Estamos aí com 35, quase 36 minutos nesse vídeo. Porque tem muita coisa sobre a Paraxá, Noa, imagine. Nós temos aqui material para 7 anos de estudo. Pelo menos. Mas que você fique, medite nessa aula de hoje, que você medite nessa instrução, tá? Aqui embaixo tem o meu telefone, né? Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta para fazer, pode mandar uma mensagem aí no WhatsApp, que eu vou responder para você o mais rápido possível, tá bom? Agora eu queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, te adoramos, glorificamos e bendizemos ao seu nome por essa palavra. Que o teu Espírito, Senhor, possa nos capacitar, Senhor, nos dar a instrução, que nós possamos nos alimentar dessa palavra durante muitos dias, ó Pai, e que ela gere, Senhor, frutos em nós. Que nós possamos, Senhor, a partir de hoje, ser ajuntadores e não espalhadores, ó Pai. Que nós possamos, assim como Noé, Senhor, através da nossa vida, através do nosso testemunho diário, Senhor, ajuntar pessoas, trazer pessoas para dentro da arca, trazer pessoas, Senhor, para a salvação que há em Cristo Jesus. Meu Deus, eu lhe peço, ó Pai, que o teu Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, nos dê sabedoria, entendimento e discernimento, ó Pai, para atravessar os momentos de dificuldade, os momentos de turbulência. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar a cada um dos irmãos, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Tá bom, meus irmãos? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Querendo Deus, será sobre Lech Lecha, que significa vai para ti mesmo, né? Iniciando a história de Abraão. Tá bom? Deus abençoe. Fiquem com Deus.